Camaradas, boa noite. Eu sou o Vina Guerreiro. Esse é o Nada Mais Que Cigarro. E eu hoje vou falar aqui sobre essa situação do autogolpe, suposto autogolpe do Bolsonaro. Eu não vou fazer uma análise que vá cobrindo cada ponto, cada parte dessa história. Eu preferi desta vez esperar, apurar melhor um pouco as situações e aí pensar. E lógico, o melhor teria sido fazer esse vídeo no domingo, para entender o caldo ou não caldo das pessoas que vão apoiar sim ou não o Bolsonaro nas ruas, né? Eu não fiz uma apuração dos números de apoio ao Bolsonaro, mas eles não são pequenos, né? Boa parte de quem o elegeu ainda está ali na esfera de influência dele, e logicamente aquele grupo, que é o grupo que grita na rede social, além dos robôs, né? Mas há pessoas de carne e osso que compraram a argumentação e estão dando apoio, e é aquela questão como era o janismo, o varguismo, o getulismo, o lulismo, tudo, tá? O ademarismo, o malufismo, né? Agora o bolsonarismo. A pessoa pode fazer tudo de horrível, que as pessoas vão dizer o porquê que elas fizeram tudo de horrível, vão defender que isso seja feito, vão defender que o lado contrário está jogando para desestabilizar, está jogando na maldade, sem perceber que em alguns casos isso até é verdade, em outros não. No caso do Bolsonaro, o maior inimigo do governo dele é ele próprio, a família dele, os próximos dele e tal. Tem que lembrar também que está tendo brigas internas. A Carla Zambelli discutiu com a Joyce Hasselman, trocaram farpas via Twitter, que é aquele lance, né, que eu sempre falo para vocês lá, que é aquela família que a mãe pede pro filho ir adentrar na mesa de jantar ali, o menino está no andar de cima ou está no quarto e ela chama pelo WhatsApp, né? Ela não vai até lá, bate, ô garoto, vem jantar, né? O marido conta do dia dele, a mulher conta do dia dela, mas pelo WhatsApp, olhando o WhatsApp, não estão conversando. Da mesma maneira, faz um tempo aí, um outro cara da turma do Bolsonaro, é um que é lutador de Vale Tudo, famosinho até, eu não sei o nome desse indivíduo, e aquele outro cara lá do Vem Pra Rua, não é Vem Pra Rua, é o Revoltados Online. E não é aquele garoto, é o mais velhão, que já apanhou em manifestação do MTST, não sei se você lembra desse cara. Eles estavam fazendo uma acusação contra o Alexandre Frota, dizendo que o Alexandre Frota tem um traficante dentro do gabinete dele, que é um cara que foi até a China naquela viagem que foram os deputados lá do Bolsonaro. Vocês lembram disso? E só por os caras terem ido à China, eles já eram comunistas. E aí e eles não têm nível de falar assim, minha crítica contra você é porque você é comunista. Não, ele é comunista e é traficante, eu não sei se é verdade ou não, e pouco importa a verdade, na verdade. Na verdade, pouco importa se é real ou não, porque eles passam isso para mídia, uma mídia como essa, tem 200, 300 mil visualizações, e mesmo não sendo verdade, ela passa a ser verdade, porque quantas pessoas não emitem essa mensagem sem saber se isso é real ou não, para um conjunto de pessoas maior. Aqui também, eu falo uma besteira ou falo uma realidade. Quantos de vocês não vão pegar essa informação sem saber se o que eu estou falando é verdade ou não e vão passar por aí? Todo mundo tem o apuro da mensagem? Não tem. Não é todo mundo que tem esse apuro. Até porque não dá tempo. O dia tem 24 horas. A partir do momento que você acabou de ver esse vídeo, vocês vão ver o vídeo de outro canal, vão ver mais as suas coisas, talvez um telejornal, vão ler matérias, vão conversar com a família, o dia passou. Amanhã é dia de trabalhar de novo, a maior parte dos brasileiros. Então, estou tentando que vocês enxerguem essa atmosfera em que o núcleo bolsonarista, como o Ciro chama o Circo da Alegria, está rachado também em vários grupelhos de palhaços. São vários palhaços, e um palhaço tentando mais voga que o outro palhaço. Vocês têm o Olavo de Carvalho falando que não vai mais se meter em política, mas já chamando o Kim Kataguiri de Kim Katapiroca.
e ele não vai ficar quieto. O velho gosta da ribalta, ele não vai ficar quieto, isso é papo. Talvez ele não atinja diretamente membros do governo Bolsonaro, mas de alguma maneira ele está fazendo nas lives dele, não publicamente, que é o seguinte, quando o cara faz uma live de 1 hora, tem lá suas milhares de visualizações, mas não causa tanto efeito quanto um Twitter, que é só você retweetar, né? Eu nem sei, eu não tenho Twitter, mas eu imagino, porque é uma frase pequena que você consegue chapar uma mensagem, né? E foi o Twitter, se você parar para pensar, que foi o Twitter que deu tantos problemas para o núcleo bolsonarista, dos filhos dele, né? Do Carlos Bolsonaro, Olavo, os militares, todos respondendo uns aos outros, essas brigas. E o Bolsonaro também governando pelo Twitter. Ao invés de usar a forma oficial do Estado, poderia até ser o próprio Twitter, mas oficial de uma instituição, ele usa o próprio, que nem ele é próprio. O Jair Bolsonaro oficial lá, sei lá, não sei se é o nome do Twitter do Bolsonaro, não é do Bolsonaro, é do filho dele, do Carlos. Aliás, todos os Twitters da família estão na mão desse garoto, esse rapaz. E esse rapaz fala o que quer, tira a senha, demite assessor do irmão, como aquele caso que o irmão Flávio apagou durante um debate, a Jandira Fegali foi ajudar. Eles fizeram um agradecimento, o pessoal que trabalha na assessoria do Flávio fizeram um agradecimento em rede social para Jandira Fegali, e o Carlos veio e demitiu quem fez isso, e apagou o post e tudo mais. Então, assim, vocês vão vendo que a coisa ela chega no nível de... chega a ser uma doença mesmo, né? Uma patologia, não sei se mental, mas emocional no mínimo, né? É típico daquela médica lá que quando descobriu que o pai era do PSOL e a mãe era do PT, aquela pediatra não quis mais tratar a criança. Se eu não me engano, no Paraná ou no Rio Grande do Sul. É quando você não pode encostar. Imagina assim, se eu sou um jornalista, né? Eu sou jornalista, mas sei lá. Aí eu não aceito fazer uma matéria porque o cara votou no Bolsonaro ou votou num partido que eu não gosto. Não faz sentido, porque aí você extrapolou o limite do razoável, o limite do profissionalismo. Você extrapolou para uma coisa muito pessoal. E aí você já não é mais profissional, ali você está agindo de maneira emocional. Agora eu vou entrar na questão do autogolpe. Tanto aquela mensagem que o Bolsonaro ventilou semana passada, uma mensagem de um rapaz que foi candidato a vereador pelo Novo, em Minas Gerais, se não me engano. Tanto aquela frase da época ainda da campanha, antes da campanha, que foi ventilada novamente. Que a gente toma o Supremo com um jipe, um cabo e um soldado. Manifestações do Bolsonaro de 98 dizendo que ele daria um golpe assim que ele pudesse. Tudo isso você vai somando, você vai entendendo que há componentes para pelo menos demonstrar que o Bolsonaro tem esse viés de ruptura. Eu não vou chamar revolucionário porque, o Bolsonaro não saberia o que fazer com o governo na mão, né? Mas ele tem esse viés de ruptura. Quer chamar de golpista? Você pode chamar. Quer pintar essa caricatura? Tudo bem. Mas ele tem essa verve disruptiva da institucionalidade. Ele não aceita nada que não seja ele. É que Narciso acha feio que não é espelho. Bolsonaro, então, ele tem uma situação em que ele compreende que talvez fosse melhor assim. Só que Bolsonaro não é tão burro assim quanto parece. Ele sabe que ele precisa, e qualquer ditador, se quiser chamar assim, qualquer ditador, qualquer populista, qualquer coisa nesse sentido, precisa do apoio das massas e da sua base. Ele chama então essa manifestação no dia 26, da nova política contra a velha política, de todos contra o centrão. E aí, no seio do bolsonarismo, há pessoas saindo do partido, como Janaína Pascoal, há pessoas dizendo que aquilo não está correto, como a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota. Aí sim, gente que não é do seio bolsonarista, que é o pessoal do MBL, tudo bem. O MBL que veio e foi em relações com o Bolsonaro por muitas vezes. E racharam a questão e falaram, olha, não temos que fazer uma chamada. Eu discordo do Ciro Gomes e de todos eles, da Janaína, inclusive quando falo que governo não pode chamar manifestação. O
O governo pode e deve chamar manifestações. O problema é o que vai ser colocado nessa manifestação. Tá? O populismo não é algo ruim. Ele pode não ser o formato do melhor republicanismo, mas se não há demonstração de força e de base popular junto a seu líder, no caso do presidencialismo, isso é muito forte, o cara pode ser passado para trás. Por muitas vezes as ruas garantiram a manutenção do poder de determinada pessoa. Perón, Getúlio, até no fascismo, Salazar, a marcha lá a marcha para Roma lá do fascismo italiano lá, nos Estados Unidos, marchas em apoio a John Kennedy. Então não é um elemento de comunista, de fascista, de nacionalista, de capitalista, não é nada disso. É um elemento de apoio à figura que está lá encarando aquele projeto, né? Está lá dando cara para aquele projeto. Né? Essa pessoa, desculpa, a voz está assim. Hoje eu estou com menos ar do que o normal. Né? Vou até encerrar esse cigarro aqui. Bolsonaro não vai encontrar, quando ele vê que a base dele, base institucional, dividiu-se no sentido de vamos ou não à manifestação do dia 26, domingo agora, ele deu para trás, porque tudo levava a crer, e levou muita gente a crer, e botou jornalistas de orelha em pé, botou analistas também pensando o que ele está querendo com isso. A própria Janaína passou o que ele quer se dizendo Messias, retuitando pastor na França, pastor congolês na França, dizendo que Jair Bolsonaro era o Ciro do Brasil, segundo o livro de Isaías, da Bíblia. Tudo isso. Né? O que eles querem com isso? O Messias, o Führer, né? O líder supremo, chama como você quiser, essa questão do personalismo. Só que Bolsonaro não é complexo demais para ser um líder supremo, ele não tem uma construção social, ele não tem nada disso. Né? E a nossa sociedade nem é oriental, e no Oriente isso se enquadra, isso se encaixa. O líder supremo, o homem a quem todos devem respeito, a autoridade máxima. No Ocidente as coisas não são exatamente assim. No Ocidente as coisas caminham pelo sentido da conjuntação de forças. Não exatamente em equilíbrio, mas na conjuntação. É a conjuntura. Como está a conjuntura? O Bolsonaro não tem leitura para isso. Ele pode ter a vontade, mas ele não tem densidade para isso. Então o Bolsonaro vai lá e diz, eu não sou Messias, assim que a Janaína critica isso. Isso é vazado na mídia. Ela sai do grupo e agora está querendo sair do partido, não sei se já saiu. Bolsonaro volta atrás logo no mesmo dia e fala, não sou Messias de nada, eu só tenho esse nome. Dizem uns que ele recebeu esse nome em Israel. Eu não sei, sinceramente essa informação eu não tenho. Eu acho que ele nasceu, acho que Messias é sobrenome mesmo. Eu não sei, tá? Posso estar errado aqui. Mas é como se fosse um nome, ou um sobrenome, né? Não é nome composto, mas talvez um sobrenome. Messias, por parte de mãe, Bolsonaro por parte de pai, uma coisa assim, tá? Eu não tenho certeza. O Bolsonaro, então, O Bolsonaro, então, depois você vai imaginar o seguinte, ele vai lá, ele não fala que vai estar nessa manifestação, mas ele deu todo o apoio e, na verdade, ele queria que aquilo enchesse de gente. Quando ele vê rachando a base institucional dele, ele já fala, olha, não é bem assim, a gente tem que ouvir a Câmara. A Câmara que teve o problema lá do líder do governo dele, Major, alguma coisa que eu esqueci, e o Rodrigo Maia, dizendo que não tinha mais canal de diálogo. Bolsonaro vai sendo cercado, ele vai perdendo espaço, só que aí ele vai lá e reage, falando, não, a gente precisa conversar. E agora não dá para falar que é uma chuva de verão, não dá para falar que ele dorme junto com o Maia, coisas assim que ele foi falando outras vezes, coisas grosseiras, inclusive. Porque tem uma coisa, né, a Dilma não foi 8 anos, mas 5 anos e meio, 6 anos de governo, a Dilma falou muita besteira, principalmente no final, né. O Bolsonaro falou esse mesmo número de besteiras em 5 meses de governo. Né? É ridículo assim. É isso que eu falo, não tem densidade, ele é tosco mesmo, ele é um cara, não está preparado. E é muito doido pensar que ele ficou 28 anos lá, ele conhece Baixo Clero, porque ele é membro do Baixo Clero, ele era membro do Centrão, ele votava de maneira dúbia e difusa cada pauta, segundo os seus interesses e os interesses de quem o colocou lá. Né?
ele entendeu um pouco o que é a fauna congressual, mas ele não aprendeu a interlocução. É como o Ciro sempre diz, ele era o cara que andava sozinho, ninguém falava com o cara. Acho que nem o Onyx Lorenzoni olhava para o cara, mesmo quando eles foram do mesmo partido, mesmo quando eles andavam no mesmo grupo. Ninguém estava aí com o Bolsonaro, ele era um cara procurado assim, assado. Ele é copartícipe em vários projetos, mas ele nunca apresentou um projeto. E demanda de apresentar um projeto você conversar com outros deputados, pedir apoio, demonstrar, explicar, dar uma palestra sobre o que você quer, convencer, fazer aquele namorisco também, levar para jantar, conversar, copo d'água, paga uma bebida, vai pra noite com o cara, esse tipo de coisa, né? E tentar fazer com que as coisas, o cara se achegue a você e você se achega no grupo dele, e aí você consegue abrir espaço. O Bolsonaro nunca se deu a esse trabalho. Ele foi muito bem pago, e deputado normalmente é muito bem pago até para isso. Se ele for um deputado esperto, ele não pega aquilo em bolsa, ele investe aquele dinheiro em política. Ele faz com que as coisas se relacionem dessa maneira. O Bolsonaro não consegue isso, né? Ele nunca fez isso. Ele não sabe fazer isso e ele não ensinou os filhos dele a fazer isso. Então o Bolsonaro ele é um cara que hoje ele também está solitário, cada vez mais solitário. Isso indica que ele vai cair e que o Mourão vai subir? Não tem elementos ainda para se dizer isso. O fato é que é muito esperado que o governo dele sangre até o momento em que esteja lá em total estado de... Não é inanição porque não é alimento, mas como é que é o fenômeno de quem está sem sangue no corpo? Né? É morto, né? Então, que tem um nome técnico para isso que eu esqueço agora. Mas eu acho que o que estão esperando é que o governo dele não tenha mais o que dar. Que ministro após ministro, deputados como a Tabata vão fuzilar os ministros, porque para mostrar que um deputado está muito mais preparado do que um cara indicado para ministro, e um cara principalmente o quê? Da linha do Olavo. Certo? São dois despreparados esses caras que foram colocados como ministros da educação. Quem será o terceiro? Né? É difícil saber. Quem que vai substituir a Damares quando a Damares não servir mais ao intento que ela está colocada lá para servir? Uma figura até carismática, só que ao mesmo tempo também despreparada. Não houve nada no governo Bolsonaro, não tem nada de concreto. As únicas coisas concretas são as entregas preparadas por governos anteriores, como o da Dilma e do Temer. Percebe? A entrega da Infraero, a venda lá dos aeroportos, são 12 aeroportos, né? A continuação das entregas das bacias do pré-sal, a entrega da Embraer, agora a Embraer, né, o capital da Embraer está salvando a Boeing. Agora a entrega do Banco do Brasil, a fusão do Brasil com o Bank of America, tudo isso, tudo preparado antes, não é mérito do Bolsonaro nem do Guedes isso tudo. Eles só não mexeram, né, no que já estava prometido por governos anteriores, inclusive governos petistas. Tá? Não se iludam, não pensem que não seria diferente. O PT ele se acostumou a cuidar da parte social da coisa, deixando com que transformando essa parte social em mera esmola para a população, esmola vinculada a preço de commodity, a preço de consumo, sem preparar exatamente uma infraestrutura para que esse consumo fosse feito de maneira verdadeira e não artificial. Não a questão de na formação de uma nova classe média, uma classe média artificial, que assim que vê o seu poder de compra ser deteriorado por questões nacionais e internacionais, foi às ruas contra o PT, porque o PT mimou o povo. O PT não educou o povo. E o poder, o projeto de um estadista, um projeto de Estado e não de governo que transite, o projeto é educação. Educar mesmo. E educar não é você ficar dando coisinha pro cara calar a boca. Educar é você falar assim, hoje tem, hoje você pode. Amanhã não vai ter e você não vai reclamar, você vai trabalhar para conseguir. E não o que o PT fez. Tanto isso é verdade que essa base não foi às ruas para salvar a Dilma do impeachment. Tanto isso é verdade que essa base não foi lá retirar o Lula da cadeia à força. Por quê? Porque nós não criamos políticas de Estado, políticas lembradas. Dá uma olhada lá na Venezuela. Vê se a população e boa parte das Forças Armadas vai derrotar. Desculpa. Mesmo tendo toda essa população estando lá, ela passando fome, perdendo uma série de benefícios, poder de compra, uma série de coisas simbólicas para a cultura venezuelana, da população venezuelana,
essa população ainda está dando força para o governo, porque lá eles ensinaram a população. Tá? Tem fim. Maduro, se não mudar as coisas gravemente, absurdamente, ele vai ter uma hora que não vai ter como ele se garantir lá. A cada dia ele vai perdendo gente. Mas a quantidade de pessoas que ele perde, pelo tecido social lá ter sido bem formatado, e a politização ter sido bem formatada, faz com que o número de quedas, né, de adesão ao movimento dele, né, ao bolivarianismo, seja menor do que é aqui no Brasil com o petismo, por exemplo. Né? Então, vou terminando já. O Bolsonaro, ele não vai... ele percebeu, ele queria um volume de pessoas nas manifestações agora do dia 26, para dar até uma resposta ao que foi dia 15 e o que será no dia 30. Mas eu suspeito, isso aí é uma suspeita, não tem análise aqui, é opinião, de que aquilo vai ser esvaziado, não vai ter grande vulto, e vai ser também massacrado na mídia, naturalmente, uma parte da mídia, que não está exatamente com o Bolsonaro, vai ser minimizado, né, não vai ter holofote, para mostrar que ele está mais fraco ainda do que ele ainda está. Ele não está tão fraco assim, mas a mídia vai fazer parecer que ele não esteja tão forte. Tá? Ainda mais fraco do que ele já está. E essas pessoas, elas vão ainda ficar no poder, né, junto com ele, tá dando apoio, mas o Bolsonaro também, por não ter feito um tecido, não ter feito uma série de coisas e ter vencido muito mais pelo não ao outro lado do que ao sim a ele vai desconjuntando isso aí. E isso já está se refletindo como? Na base institucional, em que o cara olha e fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, e a minha vida de 4 anos aqui, se eu quero, inclusive, fazer com que ela se propague, ele não está integrado ao poder do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem nem ideia, nem tese de poder. A tese dele é a destruição e não a construção de algo. Tá? Então, esses caras vão pensar, porra, antes o meu mandato do que desse cara aí. Não é que nem num projeto do Ciro, ou num projeto até petista, que os caras jogam cruelmente com a conjuntura e podem pensar no amanhã. Lógico, o PT da maneira suja de quanto pior melhor, e o PDT numa maneira de falar assim, mano, a República em primeiro lugar. Nós não vamos vencer a todo custo, porque a República vem em primeiro lugar, o país vem em primeiro lugar. São as responsabilidades de cada movimento, de cada grupo político, entenderam, camaradas? A questão toda está nisso. Então, eu vou desligar agora, que já era para ter parado em 20. E eu tô sem ar. Um abraço, camaradas. Até um abacate respiratório.